Então, pensa, olha que loucura. Eu, com 10 anos de idade, saio de casa, sou abusado sexualmente. Volto para dentro da minha casa, que é o lugar de segurança. Quando eu chego dentro da minha casa, eu quero sair da minha casa por conta da agressividade do meu pai. E aí o meu pai vai lá, amarra minha perna com a corrente e um cadeado e me deixa preso lá por horas. Isso ele não fazia uma vez ou duas. Ele fazia sempre, muitas vezes. E toda vez que eu tinha um mau comportamento, ele me batia. Mas ele não me batia com chinelo, ele não me batia com tapa. Ele me batia de verdade mesmo. Era agressão física violenta, assim. Então, soco, bica. Tudo, Então eu passei por muitas dificuldades nesse sentido. Cara, que loucura. E sua mãe nisso? Sua mãe vendo isso? Cara, minha mãe trabalhava muito. Então, ela não tinha... Você não conseguia falar pra sua mãe que você tava conseguindo? Não, eu ficava calado. Então, eu era uma criança completamente introspectiva nesse sentido, de não comunicar com ninguém, não falar pra ninguém. E isso foi me tornando uma pessoa bem difícil, assim, porque eu fui crescendo e fui me tornando cada vez mais rebelde. Então, todas essas experiências traumáticas depois me prejudicaram na minha relação, depois me prejudicaram no trabalho, na profissão. Então, eu fui crescendo completamente disfuncional nessa relação entre pai e filho e nessa relação comigo mesmo no trabalho, carreira, profissão. Qual foi a pior coisa que você passou tendo essa vida disfuncional? Você ver a minha casa. Você perdeu o emprego, você perdeu o trabalho, perdeu o casamento, você perdeu a namorada. Cara, qual foi o ônus de tudo isso? A minha relação com meu pai é extremamente disfuncional, então eu não tinha uma boa relação com meu pai. Vida amorosa nos namoros não durava nada, porque assim como era o meu pai, eu acabei reproduzindo também, então me tornei assim igual a ele nesse sentido. Então eu comecei a fazer as mesmas coisas, comecei a agir da mesma maneira, tratar as pessoas do mesmo jeito. Então tudo isso foi desencadeando numa disfunção nos relacionamentos. Então, vida amorosa, não ia bem, carreira, não ia bem. Foi comigo, strike. Pornografia infantil acusou aqui. Mas segue o jogo, segue o jogo. Percebi. Segue o jogo. Então, o que acontece? Nesse momento, eu percebi que existia algo que eu precisava fazer. E o que eu precisava fazer? Eu precisava mudar essa história. Mas eu não conseguia, eu não sabia como. Então, não dava nada certo, cara. Não dava certo trabalho, não dava certo relacionamento, não dava certo nada. Meu pai não sabia me orientar, minha mãe não sabia me orientar, porque estavam os dois trabalhando. Minhas irmãs, as duas, trabalhavam, estudavam também o tempo fora e eu ficava muito solto. As suas irmãs sabiam disso? Ninguém. Pai? Não, ninguém sabia. Absolutamente ninguém. Nunca tinha falado. Você teve uma infância, então, totalmente desproporcional em educação, em amor e afeto das suas irmãs e o seu. Completamente. E como é que essas coisas encaixaram na sua cabeça? Essas coisas encaixaram na minha cabeça quando eu tive 21 anos de idade. Porque eu recebi o convite de uma amiga e essa amiga olhou pra mim e disse assim, cara, vamos pra igreja? Eu falei, igreja? Não vou. Não faz sentido, né? Eu já vou na igreja católica, né? Então, de alguma maneira, eu já acreditava que eu buscava a Deus. Eu rezava lá o Pai Nosso, ia às vezes na missa de domingo. Até que ela me fez esse convite para ir numa igreja evangélica, eu fui. Cara, quando eu cheguei lá na igreja evangélica, eu olhei e falei, peraí, a configuração desse Deus é a configuração de um pai? Eu preciso de um pai. E ali a chave virou. Esse desperte logo no primeiro dia? Não, no primeiro não. No primeiro dia eu fui acolhido. Ok. Então eu cheguei lá totalmente disfuncional, as pessoas foram lá e me acolheram. Legal, aqui é o seu lugar, pode vir e tudo mais. E aí, a partir desse dia, eu falei, legal, esse lugar é um lugar bacana. E apesar de ser totalmente disfuncional no sentido de comportamento, eu entendi que aquele lugar era um lugar que me colocava calma, me trazia tranquilidade, me dava oportunidades. Orientava seus pensamentos. Opa, aí eu falei, eu vou continuar vindo. E aí eu continuei indo. Então, até o dia que... depois dela falando pra mim, me mostrando, ensinando a ler a Bíblia, ensinando a interpretar a Bíblia, falando sobre quem era Jesus, falando sobre como que Deus me enxergava, a paternidade de Deus. Então, a partir dali eu entendi. Legal, eu tenho um pai. Então, a partir desse dia, eu comecei a ter Deus como meu modelo de pai e não meu pai como pai. Porque eu repudiava o meu pai por causa do comportamento dele. Você achou sua identidade. Só que ainda tinha um problema. Qual? Eu precisava aceitar meu pai. E eu não tinha aceitado meu pai como meu pai.
que é a realidade de muitos. Desse mandamento, né? Honrar pai e mãe. Então, assim, eu não aceitava ele como pai, eu rejeitava ele, eu achava que eu era melhor que ele, eu achava que ele não sabia o que estava fazendo da vida dele, eu achava que... Então, eu rejeitava ele, anulava ele totalmente como meu pai. E o que aconteceu? Quando eu tive a percepção de Deus como meu pai, então eu comecei a ser aconselhado por Deus, eu comecei a ser orientado por Deus e eu entendi que a melhor solução para mim era eu perdoar o meu pai. Então eu entendi da parte de Deus que o perdão não é um benefício para quem recebe, mas o perdão é um benefício para quem libera. Exatamente. E eu precisava liberar o perdão para tirar esses pesos e essas culpas de mim. E durou quanto tempo isso, esse processo? Foi rápido, cara, porque assim, depois que eu entrei e comecei a frequentar a igreja, meu pai, em torno de mais ou menos um mês e pouco, ficou doente. Ele ficou doente, muito sério, chamada hepatite autoimune, aonde de repente o meu pai ele estava numa condição dependendo de toda a família, porque ele não conseguia mais fazer nada. Então meu pai ficou muito doente e entrou para a fila de transplante de fígado. E nesse momento que ele entrou para a fila de transplante de fígado, a gente sabe para as pessoas. Hepatite autoimune. Não é um câncer. Não. É um tipo de hepatite severa. Exato. É o organismo que começa a combater o órgão. Nossa. Acreditando que o órgão é um causador do problema no corpo. Então ele estava nesse processo. E aí o que aconteceu? A gente começou essa coisa, quem lida com doentes sabe, quem lida com pessoas em fila de transplante sabe, corre de hospital e um monte de coisa, até que as coisas foram ficando cada vez mais sérias. E aí a minha mãe já não conseguia mais ajudar tanto, minhas irmãs não conseguiam ajudar tanto. Na época, eu trabalhava numa empresa que era uma empresa que eu tinha aberto em sociedade com os amigos, que era um escritório de assessoria jurídica. Eu abri mão dessa empresa e eu falei, eu vou cuidar do meu pai. E aí eu falei que faria isso com a minha família aceitou, fiquei em casa cuidando do meu pai. Full time. Nessa época você já não morava mais com eles, ou morava ainda com eles? Não, eu nunca deixei de morar. Teve uma época que eu saí de casa, mas numa rebeldia, e depois eu voltei para casa. Entendi. Mas aí nesse momento que eu comecei a cuidar do meu pai, eu dava banho no meu pai, eu fazia a barba do meu pai. Isso lá no sul? Trocava a fralda do meu pai, isso lá no sul. Eu não morava aqui ainda. Então tudo isso foi acontecendo e eu entendi o propósito de tudo isso. Porque pensa, ninguém da minha família conhecia Cristo. Mano do céu. Só eu. Então, assim, eu comecei a entender que o motivo pelo qual Deus estava permitindo que esse tipo de coisa acontecesse era porque Deus tinha um propósito para toda a minha família. E começando por mim e pelo meu pai. Então, eu comecei a cuidar do meu pai, dar banho no meu pai, cortar o cabelo do meu pai, fazer a barba do meu pai, dar comida na boca do meu pai, levar meu pai para médico.